Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu trouxe um assunto super importante para o nosso negócio de logística, a famosa curva ABC. Gente, quem nunca teve dúvida sobre a curva ABC, né? Mesmo na faculdade ou no curso técnico que a gente aprendeu, é muito diferente na hora de colocar em prática, né? Aprender na teoria é uma coisa, mas colocar em prática é outra. E como eu sempre costumo dizer, né? A gente aprende fazendo, a gente aprende ali na ação, na prática. Então minha ideia aqui é resumir a curva ABC para vocês e mostrar como executar na prática mesmo no armazém, tá? Então bora aqui pro vídeo para a gente entrar no detalhe de como funciona a famosa curva ABC numa operação de armazém. Pessoal, a curva ABC nada mais é do que uma forma da gente classificar os itens mais importantes dos menos importantes, os itens que mais saem, né, que mais são utilizados, dos que menos são utilizados. Então é uma forma da gente fazer essa separação. O que é mais importante do que é menos importante, o que eu mais uso do que eu menos uso. Eu sempre gosto de fazer uma analogia usando o guarda-roupa, onde a gente tem as peças que a gente mais utiliza, né, as peças de roupas que a gente mais usa, e tem as peças de roupas que a gente menos usa. Por mais que a gente tenha um guarda-roupa com várias roupas, sempre tem aquelas pecinhas ali que a gente usa mais e sempre tem aquelas que a gente usa menos. Então dá uma olhadinha aqui nessa imagem só para ficar mais claro para vocês de como classificaria a curva ABC dentro de um guarda-roupa. Olha aqui, gente. Então, como eu disse, a curva A são as peças do dia a dia. São aquelas peças que você usa no dia a dia mesmo, de fato, tá? Então, logo, a gente tem que deixar essas peças mais acessíveis para a gente pegar, né? Quando a gente chega no guarda-roupa, a gente já pega essas peças específicas, porque são as roupas que a gente mais utiliza. Quando a gente traz para a curva B, já são para situações mais ocasionais, né? Não é aquela do dia a dia. Eu coloquei aqui, por exemplo, roupas de frio, né? Porque aí a gente é conforme a estação, né? Geralmente aqui no Brasil a gente usa mais peças de frio na estação de inverno, mas existem, né, tempos ocasionais ali que faz um pouco mais frio, independente da estação. Então eu coloquei aqui essas peças de curva B como roupas de frio, obviamente depende muito da sua região, mas só fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem, eu coloquei essas roupas de frio para ficar claro que são aquelas roupas que a gente usa de vez em quando muda uma estação, quando muda o tempo, etc. E a curva C são as peças que a gente menos utiliza. Então eu coloquei aqui roupas de gala, por exemplo, roupas de casamento, que a gente de fato vai usar só em eventos pontuais, em eventos especiais. Então, resumindo aqui, curva A é o que a gente vai usar no dia a dia. Curva B, a gente vai usar em períodos ocasionais, então nem usa tanto quanto a curva A e nem usa com a frequência tão específica quanto a curva C, né? A gente ali usa um pouquinho, né, no cotidiano, mas aí em tempos específicos, fica ali uma mediana, digamos assim. E a curva C são produtos que a gente quase não utiliza, né? São as peças de roupas que a gente quase não utiliza, que são para eventos especiais, etc. Então, fazendo um resumo rápido, a gente tem que deixar as peças, né, de roupas que a gente mais utiliza, de mais fácil acesso, óbvio. As peças de curva B ali, que são só para o inverno ou para quando muda o tempo, numa posição onde não seja tão separado, mas que também não fique atrapalhando a curva A, né? Não fica ali na frente, então a gente deixa ali um pouco acessível, mas sem atrapalhar as peças que a gente mais usa. E a curva C são aquelas peças que a gente vai deixar lá no fundo do guarda-roupa, mais separado, em um lugar específico que a gente quase não utiliza. Então essa aqui é a analogia da curva ABC usando o guarda-roupa, tá bom? Aí agora eu quero mostrar para vocês como funciona a curva ABC de fato dentro de um armazém. Quis fazer essa analogia rápida com o guarda-roupa só para você entender as classificações do que é curva A, curva B, curva C, mas agora eu quero mostrar para vocês como colocar em prática mesmo dentro do armazém. Então bora aqui para minha tela novamente. Gente, quando a gente entra aqui na curva ABC dentro de um armazém, quais que são as classificações, né? Como que a gente faz para separar o armazém conforme a classificação da curva ABC? Então olha aqui, ó, nessa imagem, eu separei por cor aqui e aí eu vou explicando uma de cada.
Primeiro a curva A, que seria essa corzinha entre laranja e vermelho. A curva A dentro do armazém, a gente tem que deixar aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Veja que aqui embaixo é mais fácil da gente fazer o que a gente chama de picking, né? Fazer a coleta dos produtos, o manuseio. Então, toda vez que tiver uma solicitação que alguém comprar um produto, né? Se esse produto é o que você mais vende dentro do seu estoque, logo vai ser o produto que você tem que deixar de mais fácil acesso. Então, ele vira a curva A, porque ele é o produto que mais vende, é o produto que mais sai. Então, você vai deixar ele aqui embaixo. Ó. Tá vendo que para pegar essas caixas aqui embaixo, você não precisa de muito esforço? Né? Ela está de fácil acesso, ela está perto da porta, ela está no chão, né? Que a gente chama nessa posição de chão, então não existe dificuldade para pegar. Então você tem que deixar esses produtos que mais saem, né? Que mais é pedido, que mais é separado, de fácil acesso para que qualquer um consiga fazer essa coleta. Já a curva B, que seria esse verdinho aqui, entre verdinho e azul claro, ele já fica na posição aqui intermediária, tá vendo? Ele fica nesse segundo andar, nesse segundo nível. E aí, para acessar o segundo nível, você já precisa dessa escadinha aqui amarela, tá vendo? Deixei claro aqui. Para curvar, você não precisa de recurso nenhum, só, de repente, a paleteira ou você pega o produto na mão. Já na curva B, você precisaria, no mínimo, de uma escada para acessar os produtos. Então, são produtos que não saem tanto, né? São as roupas de inverno que eu disse, você usa em períodos específicos. Então, a curva B seriam os produtos que você nem vende com tanta frequência, mas nem deixa de vender como seria a curva C. Então ele fica num intermediário mesmo, tá? Quando fala na curva C, aí são aqueles produtos que você quase não manuseia. São aquelas roupas de festa que eu citei. Você vai usar no casamento, você vai usar no evento de gala. Então a curva C, como a gente quase não mexe nela, a gente pode deixar ela num local que não precisa ser tão acessível. Né, que aí a gente coloca ela lá em cima do armazém. Até deixei uma empilhadeira ali na imagem para ficar claro para vocês que para acessar a curva C, aí você precisa de um equipamento específico, de um profissional específico. Por quê? Você quase não vai utilizar ela. Então, quando você for utilizar, aí você é só chamar um operador para fazer essa coleta, essa separação. Aí, gente, imagina só se fosse ao contrário. O produto que eu mais tenho, que mais vende, o produto que mais sai, que é a curva A, se ela ficasse lá em cima. Logo, toda hora eu teria que utilizar um equipamento específico, a empilhadeira, teria que usar um profissional específico para ficar puxando produtos lá de cima. Logo, a sua produtividade de separar, né, de fazer a separação, de fazer o picking, ia ser muito mais lenta, porque toda hora você ia ter que usar um recurso importante, né, com um certo nível de dificuldade para ficar fazendo coleta de produtos. Então, faz muito mais sentido você ter o que sai mais de fácil acesso, o que você tem ali um intermediário com uma situação intermediária de dificuldade e deixar o que menos vende, o que quase não sai, aí sim você deixa numa posição que você também quase não acessa. Fechou? Então é isso, gente. Quando se fala de curva ABC, é essa classificação de você deixar a funcionalidade do armazém de separação acessível. Né? Você vai fazer ali o negócio funcionar, ter um fluxo, fechado? Então, quando você for fazer na sua operação, puxe números, puxe dados. Cara, esse produto aqui é o que mais sai do meu armazém, então eu vou deixar ele aqui embaixo. Pô, esse produto ele quase não sai, ele sai numa frequência intermediária. Ah, eu vou deixar ele aqui que com uma escadinha eu consigo pegar ele. Poxa, esse produto aqui, cara, não sai nunca, né? Sai uma vez a cada mês. Ah, então esse aqui eu vou deixar guardado lá em cima porque eu quase não mexo. E aí você começa a fazer um fluxo operacional que ele vai dar uma dinâmica sensacional para a sua operação de armazém. Então, em resumo, essa aqui é a curva ABC. Se você está começando agora na logística, ou se você já atua, mas está parado, estagnado e não cresce, eu sugiro você dar uma olhadinha na descrição desse vídeo e também no comentário que eu vou deixar fixo. Lá eu vou deixar um link de um método que eu criei que pode te auxiliar nesse desafio de desenvolvimento de carreira, tá? Assim como eu fiz, sair do zero até me tornar um executivo de logística, você pode fazer também. Então, dá uma olhadinha lá. Também curte o vídeo, comenta se você já conhecia a curva ABC e não esquece de se inscrever no nosso canal. Fechou? Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.